Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus, aleluia, por essa oportunidade de estar aqui, aleluia, ministrando mais uma palavra, aleluia, uma palavra que venha falar com todos, aleluia, que está em nosso redor, aleluia, e ouvindo através da rádio, através, aleluia, da internet, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creio que nessa tarde Deus estará falando em nossos corações. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela é força, é eficaz, é renovo e transformação. E aquele que crê na palavra do Senhor, algo do sobrenatural vai acontecer. Leremos a palavra no livro, aleluia, do evangelista Marcos, no capítulo 6, e no versículo 17 em diante, que diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrando-lo, manietaram no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Deus, nesse momento, entro na presença do Senhor, agradecendo a Ti por essa palavra, e peço, meu Pai, nesta tarde, que o Senhor assim possa, meu Pai, estar me ajudando a estar, meu Pai, ministrando a Tua palavra, assim ministrando, meu Pai, aquilo que o Senhor colocasse em meu coração. Pai, enquanto estiver ministrando a Tua palavra, o sobrenatural, o milagre possa acontecer. Enquanto estiver ministrando a Tua palavra, pessoas venham ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Enquanto estiver ministrando a palavra, Senhor, aleluia, que o Senhor venha estar restaurando, aleluia, e transformando cada coração. Pai, é isso que peço ao Senhor, com a certeza da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, essa mensagem a qual Deus colocou em meu coração, você internauta que nos ouve, você que nos escuta, aleluia, através da Rádio Nova Geração FM, aleluia, você que está com o teu coração, aleluia, voltado para a palavra de Deus, escute nessa tarde esta mensagem a qual Deus colocou no meu coração. A Bíblia Sagrada diz que Deus prepara agora, aleluia, um profeta, a qual o seu nome era João Batista. Diz a Bíblia Sagrada que esse preparava-se o caminho, aleluia, do Senhor. Aleluia, falava acerca de salvação, falava acerca de batismo, falava acerca de arrependimento, falava acerca de muitas das coisas. Esse homem também era um homem muito considerado. Ele falava a verdade, doía a quem doer. Ele não tinha, vamos dizer, rabo preso com ninguém. O negócio dele era com Deus. O negócio dele, aleluia, era com a palavra do Senhor. Por isso que João Batista, aleluia, em uma das suas palavras dizia, aleluia, eu batizo com água, mas virá um mais forte do que eu e mais poderoso, que vai batizar, aleluia, com o Espírito Santo e também batizará com fogo. Ele dando testemunho de Jesus Cristo. Amados e queridos, João Batista fazendo a obra, a vontade e o querer de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada, por um dia ele ter visto Herodes, aleluia, ter possuído a esposa do irmão. Ele chegou e começou a repreender e dizer que não era lícito ele estar, aleluia, com aquela mulher, porque aquela mulher não pertencia a ele, aquela mulher não era dele, era a mulher do seu irmão. Diz a Bíblia Sagrada que agora eles arrumam
um jeito, aleluia, para levar João Batista, aleluia, para o cárcere. Pega o João, joga ele dentro do cárcere, aleluia, e ali, aleluia, Herodes ter pensado em seus pensamentos que ele estava bem guardado, que não ia fazer nada com ele, mas diz a Bíblia Sagrada que um dia uma jovem vai dançar, e aquela jovem, aleluia, chama muita atenção do rei, aquela jovem, aleluia, chama muito, aleluia, o combate faz o coração do rei bater, aleluia, e o rei fica alegre, aleluia, porque ela dançar e fizesse ficar alegre. Diz a Bíblia que ele falou, metade do meu reino te darei, aleluia, a jovem muito ficou alegre, mas aleluia, a mãe daquela jovem, que era uma mulher prepotente, era uma mulher má, era uma mulher, aleluia, que estava na escolha errada, na fornicação, no adultério, na traição do marido, aleluia, fez um pedido, aleluia, para sua filha, que viesse trazer a cabeça do Batista, a cabeça de João, aleluia, em uma bandeja. Diz a Bíblia Sagrada agora, que chega até o rei e fala, olha, é esse o meu pedido, a cabeça de João Batista, aleluia, em uma bandeja, aleluia. O rei fica meio tristonho, o rei fica com medo, aleluia, não porque ele tinha medo daqueles que estavam do lado dele, aleluia, mas ele sabia quem era João, ele sabia que João não era chamado por homem, ele sabia que João, aleluia, não era chamado por ministério, ele sabia que João, aleluia, foi chamado exclusivamente por Deus. Diz a Bíblia que traz agora a cabeça do profeta, é agora, aleluia, que entra a palavra de Deus, é agora que Deus me dá, aleluia, uma mensagem linda e maravilhosa. Amados e queridos irmãos, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que aleluia, no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, e no versículo 18 e 19, que um dia, aleluia, o rei Saul começou a perseguir a Davi, o jovem escolhido e chamado por Deus. De repente você não está entendendo, porque estava eu falando do profeta, aleluia, João, mas agora estou entrando em outra mensagem não, quero fazer uma comparação com outra e mostrar para você o que Deus tem para falar. Nesse dia, aleluia, o sacerdote, aleluia, ali naquela terra, deu para Davi a alimentação, o sacerdote ali naquela terra, deu para Davi a espada de Golias, aleluia. Saul ficou muito irado, ficou pé da vida, aleluia, com o sacerdote. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 22, no versículo, aleluia, 18 e 19, que agora o profeta, o rei manda o profeta matar 80, manda os seus soldados matar 85, aleluia, sacerdote. Agora vem a palavra do Senhor em Salmo 105, versículo, aleluia, Salmo 105, versículo 15, que diz, não mexei no meu profeta e nem tocai no meu ungido, aleluia. Herodes mexeu no ungido do Senhor, tocou no Batista, aleluia, pagou um grande preço, aleluia. Saul também mexeu com o sacerdote de Deus, pagou-se um grande preço, amados e queridos, aleluia. Estamos vendo coisas acontecendo que tem machucado a nossa alma, o nosso coração, aleluia. A verdade está sendo retorcida, a mentira está sendo favorável, aleluia. Há muitos dizem, aleluia, que agora não tem nada a ver, é tudo normal. Não é normal não, irmão. Profeta que é profeta, ele abre a boca e começa a profetizar o que demanda. Profeta que é profeta, não quer saber, aleluia, se vão machucar ele, se vão cortar a cabeça, se vai dar pedrada, se vai caluniar. Ele vai falar a verdade, porque Deus enviou ele para falar a verdade. Se é profeta, tem que falar a verdade. Se é profeta, tem que pregar a verdade. Se é profeta, tem que dizer que Deus está mandando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estão querendo matar os profetas de Deus.
Porque profeta de Deus pega o que Deus manda. Profeta de Deus não fica com invençãozinha, com história da carochinha. Profeta de Deus, aleluia, fala o que Deus tem mandado. Aleluia, mas quantos querem calar os profetas? Quantos querem calar os profetas? Quantos querem, aleluia, calar os profetas? Porque os profetas têm sido fiel a Deus. Os profetas têm sido, aleluia, pagado preço por Deus. Porque os profetas sabem, aleluia, que quem enviou ele não foi o homem. Quem enviou foi Deus. E quando Deus envia, ele garante. Deus está levantando uma nova geração. E a geração de profeta Samuel. Tu está ficando maluco, evangelista Fábio Gomes? Não estou ficando maluco não. Sabe por quê? Aleluia. Deus está levantando uma geração de profeta Samuel. Aleluia. Samuel, ele não se corrompia. No dia que Saul, aleluia, pegou e foi até, aleluia, ao rei Agag e matou algumas pessoas, algumas crianças e trouxe, aleluia, dali alguns animais, aleluia, o seu coração, aleluia, o profeta olhou para ele e falou: eu estou ouvindo algum gemido, aleluia, de ovelha e de bode. O que tu fizeste, Saul? Saul disse: eu trouxe para cá, aleluia. Ele olhou para a casa de Saul, meteu, aleluia, a mão na espada e matou o rei Agag. Sabe por quê? Ele tinha compromisso com Deus, ele era profeta de Deus, aleluia, ele não se corrompia por causa de ovelha, ele não se corrompia pelas coisas mundanas, ele não se corrompia pelaquilo que ele via, porque ele sabia que o galardão dele, aleluia, quem tinha preparado foi Deus. Aleluia. É por isso que Deus está levantando profetas novos. É por isso que Deus está levantando, aleluia, geração de Samuel. Geração de Samuel que leva a palavra. Geração de Samuel que faz a vontade. Geração de Samuel é aquele que pinga o óleo. Geração de Samuel é aquele que faz a vontade de Deus. Mas não, para querer calar, aleluia, Gelson Silva, eu lanço uma palavra para entristecer o coração dele, para me tentar parar o ministério que Deus botou na mão dele. Eu tento, aleluia, buscar, eu tento, aleluia, catar algumas pedras, meter algum espinho no meio do caminho dele, para que o caminho dele venha ficar ruim para ele passar, e ele venha desistir. Mas a Bíblia Sagrada diz, aleluia, no livro, aleluia, de Gênesis capítulo 4, aleluia, que Caim, aleluia, matou o seu irmão Abel, aleluia, por causa da inveja, por causa da prepotência, por causa que Deus atentou-se o coração pela oferta de Abel, aleluia. Caim, aleluia, não se contentou, foi lá e arrancou, aleluia, a vida do seu próprio irmão. Caim foi lá e acabou, aleluia, com a vida do seu próprio irmão. Mas diz a Bíblia Sagrada, todo aquele que aborrece o teu irmão, aleluia, ele é mentiroso, ele está em pecado, é matador de profeta. Deus não chamou nós para ser matador de profeta. Deus nos chamou para alimentar profeta. Deus nos chamou para falar para o profeta quando ele estiver fraco. Não tema, porque Deus é contigo, profeta. Levanta-se, resplandeça. Ou ele me encanará o açúcar, porque é grande é a caminhada, porque é grande a obra de Deus na tua vida. Mas não querem calar o profeta, porque o profeta está ali, está falando a verdade. O profeta está ali, está fazendo o querer de Deus. O profeta está ali, está fazendo o vídeo de Jesus. O profeta está ali, não está se preocupando. O profeta sabe que, aleluia, que mesmo que ele não está levando uma mochila de pão, ou uma mochila, aleluia, com refrigerante, ele sabe que Deus vai enviar, aleluia, uma viúva para alimentar. E se a viúva não alimentar o profeta, aleluia, Deus vai mandar, aleluia, corvo para alimentar. E se o corpo não for alimentar, aleluia, o profeta, Deus enviará maná do céu, alimentação fresca, alimentação de Deus, alimentação para transformar, para restaurar. Deus não quer que os profetas vão morrer. Deus não quer que os profetas venham morar. Deus precisa dos profetas, verdadeiros profetas que preguem a palavra de Deus. Se tu é profeta, nessa tarde, receba um som dobrada, não a minha, aleluia, de Eliseu, mas é um som do Espírito Santo. Aleluia. Glória
Glória, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes, aleluia, quando nós estamos ministrando a palavra, quantas vezes, aleluia, quando nós somos convidados para pregar a palavra, e chega, pega lá e tira na igreja, pega lá e tira na igreja, não vem com muita doutrina não, porque se pregar muita doutrina as ovelhas saem. Como é que a ovelha vai sair? De Gênesis a Apocalipse é doutrina, de Gênesis a Apocalipse é conceito, de Gênesis a Apocalipse é ensinamento, de Gênesis a Apocalipse Deus está falando, não é por aí, porque é por aí tu vai quebrar a tua cara. Aleluia. Profeta de Deus, profetiza de Deus. Deus nessa tarde está te dando, aleluia, autoridade, ousadia do céu, para que você, aleluia, venha compreendendo, aleluia, o chamado de Deus na sua vida. E você, matador de profeta, eu tenho uma palavra para ti. Não toquei no meu ungido, nem mexei no meu profeta. Profeta de Deus é como menina dos olhos. Profeta de Deus, aleluia, é importante. Deus tem carinho. Profeta de Deus, aleluia, Deus cuida. Viste o que aconteceu com Saul, porque mataste 85, aleluia, sacerdotes, e mexeste no ungido do Senhor, chamado Davi. Foste a guerra, e após vir a guerra, aleluia, viu-se os seus soldados sendo sucumbidos. Ele não aguentou, pediu-se para matar e matou-se a si mesmo. Profeta, aleluia, foi mexer com o profeta, foi mexer com o sacerdote, foi mexer com quem tem compromisso com Deus, foi mexer, aleluia, com quem tem, aleluia, compromisso com a obra do Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer, não seja como o rei Saul, mas tem um coração contrito e quebrantado como Davi. Não seja, aleluia, como Jezabel, uma mulher prepotente, uma mulher matadora, uma mulher que pensava que tinha tudo, mas não tinha nada. Seja um profeta na terra do Ocidente. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus fazer a obra. Deus hoje está levantando o profeta e profetiza para fazer a grande obra. Nós estamos em cima de uma grande obra. Aleluia, não adianta os matadores de profeta, aleluia, tentar nos matar, porque Deus me chamou, nos escolheu, foi para profetizar. Deus me chamou para fazer a obra, aleluia, e nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós não estamos sensíveis para ouvir o que Deus está falando. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus no livro de Timóteo, aleluia, que nos últimos dias iam surgir homens avarentos, amante de si, prepotente, aleluia, que não tem nenhum afeto, aleluia. Vão surgir, aleluia, pessoas mais amantes do homem do que amigo de Deus. Ia surgir pessoas com comichão no ouvido, aleluia, que não ia mais discernir a palavra do Senhor. Diz ainda a palavra de Deus nesse mesmo livro de Timóteo, aleluia, que amontoarão-se doutores, aleluia, aleluia. Hoje eu tenho uma palavra para você. Arranca os comichão dos ouvidos, aleluia, é a palavra de Deus, porque Deus quer fazer a obra e te transformar em profeta. Aleluia. Deus quer te chamar para profetizar. Deus quer te chamar para você fazer a obra, mas o ouvido está com comichão, aleluia, porque não tem mais audição, ouvido de profeta, não tem mais, aleluia, olfato de profeta. Deus precisa de profeta. Mas que história é essa? Aleluia, João Batista não foi o último profeta, aleluia, meu amado, meu querido, tu és profeta sim, porque quem te ungiu não foi eu, quem te ungiu foi o Senhor dos Exércitos, quem te ungiu foi Jesus, e se ele te chamou para ser profeta, seja profeta, não seja profano, faz a obra de Deus na vontade e o querer. Sabe por quê? Aleluia! Naquele belo dia a gente vai estar tudo lá separado e vendo Jesus Cristo falar, aleluia, apartai de mim vós que praticam a iniquidade. Esses aí são os falsos profetas, esses aí
são os falsos Cristo. Esses aí são os falsos que profetizaram. Mas os profetas vão estar lá, os sacerdotes vão estar lá, os ungidos de Deus, as ungidas de Deus vão estar lá, porque foi Deus que chamou. Aleluia, ser fiel até o fim e receberá a coroa da vida. Aleluia. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. Mas enquanto estivermos aqui, vamos profetizar. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer a obra. Mas se cortar minha cabeça, Gelson, mas se cortar minha cabeça, Fábio Gomes, João Batista foi até o fim, não negou. João Batista foi até o fim e mostrou, aleluia, para aqueles homens. E também mostrou para Deus. Deus me chamou para profetizar. Aleluia, vocês podem até arrancar minha cabeça, aleluia. Mas a minha parte eu fiz. O caminho está preparado. Aleluia, vocês podem até me matar. Mas aquele que vem após mim, aleluia, ele vem para fazer uma renovação. Ele vem para deixar uma história, uma história do sobrenatural. Que história é essa? Ele morreu no terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou, aleluia, ele veio, aleluia, foi açoitado, mas um dia virá montado acima do, aleluia, em cima do seu cavalo branco, aleluia, e toda essa nação verá, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Foi para isso que Deus chamou. É para isso que Deus está chamando. Não deixe, aleluia, com bichões dentro do seu ouvido. Aleluia. Deixe o seu olfato espiritual, sua audição espiritual. Ouvir a voz de Deus. Aleluia. O nosso inimigo, ele não está brincando. A cada dia ele tem ganhado, aleluia, campo. A cada dia ele tem feito a sua própria vontade. A cada dia ele tem usado o jovem para se acabar nas drogas e na prostituição. Aleluia. Tem muitos jovens se acabando no mundo da droga. É o crack que deixa o cara derrotado. É a maconha que destrói a vida da pessoa. É a cocaína e outros tipos de, aleluia, de drogas. Fora a cachaça. Fora, aleluia, a prostituição. Aleluia. Mas nesta noite eu tenho uma palavra profética. Sabe por quê? Deus me chamou para profetizar. Jesus Cristo se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. E nessa noite, aleluia, ele nos manda profetizar ao favor da tua vida. Você que me ouve através, aleluia, dessa emissora de rádio, aleluia, receba nesta tarde a cura do Senhor Jesus na tua vida. Você que me ouve através da internet, você que está no hospital, você que está, aleluia, até mesmo no manicômio, você que está, aleluia, aí no meio da rua, titular você como mendigo, porque falando que para você não tem mais esperança, mas eu vou dizer para você, há uma esperança, sabe por quê? Você ainda está vivo, você ainda está vivo, e você está me escutando, e se você está me escutando, Deus está enviando o Espírito Consolador para falar no teu coração. É o profeta de Deus, aleluia, que está falando no teu coração, o Espírito Santo. Aleluia. Foi para isso que Deus chamou, para profetizar, não para profanar. Quantos têm profanado? Tem esquecido de profetizar. Esqueceu-se, aleluia, do que aprendeu, do aprendizado de Cristo. Esqueceu dos primeiros princípios. Agora não tem nada a ver. Isso aí é coisa do passado. Isso aí é bobeira. Bobeira não, amado. Isso é muito sério. Aleluia. Está escrito, aleluia, no livro de Lucas, capítulo 12, e versículo 20. Louco, nessa noite pedirão a sua alma o que tu tem preparado e para quem será. Seja tu profeta. Deus te chamou para profetizar. Sabe por quê? Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você auto se destrua. Aleluia. Não seja, aleluia, um profeta mau, mas seja um profeta ouvinte da palavra do Senhor. Seja um profeta ouvinte daquilo que o Senhor tem preparado para ti. Aleluia.
e deixa Deus fazer a obra. Não deixe, aleluia, o espírito de Jonas, o espírito covarde, mau em sua vida, mas deixe o Espírito Santo de Deus te controlar e dizer: eu sou um profeta autêntico de Deus, vou continuar com essa obra, porque essa obra que me chamou foi Jeová. Amém? São essas as palavras que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você venha guardá-la na tábua do teu coração. Seja o profeta. Te chamaram para pregar, prega a verdade. Não importa se vão puxar teu paletó, se vão te dar cotovelada, fale a verdade. Não agrade o homem, agrade ao Senhor Jesus. É essas as palavras. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.